Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Associativa, uma iniciativa da Ciane CDL, que hoje vai discutir um pouco desse perfil da educação como uma mola propulsora para o desenvolvimento local, regional e nacional. Hoje nós estamos aqui com dois convidados e nós vamos começar esse debate para que a gente tenha, junto com a Bruna Caldeira, que ela é gestora do Polo Unopar aqui em Nova Era, e o Robson Martins, que é gestor da Escola Nova Erense e vice-presidente da Ciane CDL. Meu nome é Eugênio Miller, sejam todos bem-vindos à nossa conversa, de maneira informal, descontraída, mas com conteúdo muito rico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar para o Robson. Robson, você como gestor de uma instituição de ensino e, além de tudo, empresário, dá para nós um cenário muito realista da importância da mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, do empresário ter essa mão de obra? Qual que é a importância para o estudante e para o empresário? Eu sou entusiasta de qualificação, sempre. Eu acho que sempre que a gente qualifica, a gente consegue entregar um produto melhor, a gente consegue entregar um serviço melhor, a gente consegue encurtar caminhos. Então, a qualificação propicia isso, propicia que você consiga entregar um determinado produto ou serviço no prazo, evita retrabalho. Então, para o empresário, quando você tem uma equipe qualificada, você tem um ganho de performance. Então, eu acho importante a qualificação para que você possa trabalhar com os seus colaboradores esse compromisso de entrega, esse compromisso do produto sair com a qualidade, do serviço sair com a qualidade. Então, acredito muito que qualificando a gente consegue esse objetivo. E a educação é esse sentido maior para a gente ter essa mão de obra qualificada, especialmente diante dos desafios que a gente tem hoje em dia, né, com a tecnologia, com todo esse mercado em ebulição, cheio de novidades. Sim, educação. Eu vejo o caminho educação. É fazer. E quando a gente fala em qualificação, a gente fala de vários tipos de qualificação, né? Pode ser uma qualificação técnica, pode ser uma qualificação de cursos do FIC, que a gente fala, que são cursos de formação inicial continuada, que são cursos pequenos, que você vai capacitar, por exemplo, um elétrica predial, por exemplo. Você vai lá e faz aquele curso só para elétrica predial. Então, hoje nós temos, e a gente vai bater um papo durante esse podcast aqui, sobre os vários tipos de qualificação que a gente pode ter, né? Mas o importante é que o colaborador qualificado, é o que eu comentei, ele vai encurtar determinados caminhos, ele vai conseguir fazer essa entrega melhor. E o empresário, quando ele percebe no dia a dia dele que está tendo muito retrabalho, que um serviço que era para ser entregue com 10 dias foi entregue com 15, isso tudo é perda de dinheiro. E hoje a concorrência está muito acirrada, né? Então a gente precisa estar com a equipe qualificada o máximo possível para que a gente possa fazer essas entregas em tempo hábil. A qualificação, ela traz resultado aí, né? Como você falou mesmo, ela encurta os caminhos. Então, para os dois é muito benefício mesmo. E aí, aproveitando que você falou, Bruna, na parte da qualificação, um jovem, um trabalhador, né, bem qualificado, a remuneração aumenta muito? Como é que você vê isso? Com certeza. Então, à medida que a pessoa ela se qualifica, ela trabalha o seu perfil profissional, ela abre um leque de oportunidades, né? Então, ela, consequentemente, ao longo do tempo, ela vai ter uma melhoria de renda, porque também ela vai ser mais valorizada. Para o colaborador, para o empresário que vai ter aquele colaborador mais qualificado, ele vai ter um destaque ali e, com certeza, ele vai colher os frutos de trazer mais resultados para a empresa. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa. Se eu tenho um profissional ali que traz muito mais resultado para mim, e isso com certeza é proveniente dessa qualificação, eu vou procurar dar mais oportunidade para ele, inclusive remunerar melhor ali. A via de mão dupla, né? Com certeza. A via de mão dupla. Então agora vamos ter a opinião dos dois para um ponto fundamental. Se gera ganho de um lado para o colaborador, para a pessoa, do outro para o empresário, para a pessoa jurídica, por que está tão difícil chegar nesse ponto comum? Por que os empresários reclamam e por que os colaboradores, as pessoas físicas, né, ainda reclamam de certa dificuldade? O que vocês acham que está acontecendo? Pergunta de $1 milhão. Eu acho que está faltando a gente criar esse caminho e unir essa ponte. Essa conexão, né? Essa conexão. Inclusive, a parceria da Ciane com a Unopar vai trazer um pouco disso. A gente encontrar esses caminhos, achar um ponto em comum para trazer a qualificação
para a pessoa que quer se qualificar, quer trazer novas habilidades, e para o empresário que busca um profissional ali que quer crescer dentro da empresa, quer trazer resultados. Então, o que está faltando talvez seja isso, achar um caminho em que todos se encontrem e consigam usufruir da melhor forma. Muito interessante o que você falou, só que nós vamos guardar essa novidade para o final, então vocês fiquem conosco até o final, para vocês entenderem a solução que está sendo desenhada aqui, que vai atender muito a essa demanda. De um lado, das pessoas que precisam, né, acessar o mercado de trabalho com a remuneração melhor, e do outro lado, dos empresários que precisam. E aí, insistindo um pouco nesse ponto que você falou, Bruna, como é que isso está na Unopar? Como é que vocês estão entendendo que esse modelo de educação à distância contribui para que isso possa ser magnificado, para que isso possa ser potencializado? Então, na Unopar a gente trabalha com educação à distância e o suporte presencial. Então, a gente une o melhor dos dois mundos, que seria a flexibilidade que o online permite, você pode estudar onde você quiser e quando você quiser, e o atendimento presencial, que traz aquela coisa humanizada. Então, Nova Era, por exemplo, ela é uma cidade que a gente tem alguns desafios para quem quer se qualificar, né? No caso do ensino superior. A pessoa hoje, às vezes, ela tem que procurar fora da cidade um curso de nível superior. Tem essa questão do deslocamento. Com a faculdade online, você não precisa sair de casa para ter acesso ao nível superior. Vamos dar um contexto aqui, uma mãe de família. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas. Hoje, se eu precisasse fazer uma faculdade presencial, eu não conseguiria sair para fazer, porque eu trabalho o dia todo e à noite eu quero ficar com os meus filhos. Então, com a faculdade online, eu consigo me qualificar dentro da minha casa, né? E a questão do atendimento presencial, eu consigo fornecer a orientação dentro da plataforma online, eu consigo fornecer a estrutura física, caso o aluno tenha alguma dificuldade com o computador, em casa eu tenho um computador no meu polo, e o acolhimento também, que é bem importante ali para o aluno. E dentro desses diferenciais, explorando um pouquinho mais essa questão da Unopar, quais são as metodologias que você vê que hoje fazem tão sentido nesse mercado, nesse mundo que muda a cada segundo, né? Como é que a Unopar tem acompanhado essas mudanças para oferecer esse produto a essa pessoa que está querendo se qualificar? A Unopar já tem 45 anos de mercado aí, nós somos pioneiros no EAD. Então, nós já estamos acompanhando e nos adaptando, né? A Unopar já tem know-how aí dentro do ambiente online. E a gente sabe que a gente está no mundo digital. Então, hoje, você não pode deixar enrijecido que o aluno só vai aprender dentro de uma sala de aula, olhando para um professor. A gente tem várias formas de aprender. E a Unopar entende isso, e através dessa plataforma, o aluno consegue assistir videoaulas gravadas ou ao vivo. Então, se ele perdeu ao vivo, ele tem a oportunidade de assistir depois, no melhor horário para ele, desde que ele cumpra os prazos que a Unopar coloca de fazer prova, é claro. Ele tem atividades, lista de exercícios, onde ele pode ver se ele realmente está absorvendo conteúdo. Ele tem um tutor online à disposição, então muita gente acha que na faculdade online ele não vai ser assistido pelo professor, mas ele vai. Além dele ter o professor naquela videoaula, ele pode enviar mensagem com dúvidas para o seu tutor, e o tutor prontamente irá respondê-lo dentro de um período máximo ali de 24 horas. Então a gente une várias metodologias dinâmicas para que o aluno possa aprender da melhor forma possível. No mais, é mais ele se dedicar mesmo à faculdade. A entender isso, né? Vamos pular então do online para o físico, Robson, só para a gente fazer um paralelo que eu acho que é muito rico. O Noveirense, ele tem, além da questão de todas as séries, né, do infantil até o segundo, que era o antigo segundo grau, né, o ensino médio, mas tem também cursos técnicos. Então a pessoa tem a opção de ainda assim fazer um curso técnico e se qualificar durante essa jornada. Como é que isso funciona nesse ambiente físico? Eu estava fazendo uma conta antes da gente começar um bate-papo aqui. Uma relação cliente, antes de entrar na sua pergunta, te responder, é uma relação que dura em média 19, 20 anos. Uma relação de cliente, falando só friamente de cliente e consumidor. Nós recebemos alunos a partir de 6 meses de idade. Então, eu tenho lá alunos que chegam no berçário, muitos dão os primeiros passos lá na escola. Meu filho, com 9 meses está lá. Ué. Fica um tempo maior, fica um tempo grande na escola, acaba dando os primeiros passos ali. E se ele vai para a formação técnica, porque a formação nossa, ela tem o ensino médio e ele pode fazer o concomitante, ao mesmo tempo ele pode fazer o ensino técnico, é uma relação de 19 anos. Então, você imagina ali um aluno... É um casamento, né? Muito mais que muitos casamentos. Dura mais que muitos 19 anos. Por aí. Então, essa relação, ela é uma relação interessante que a escola tem que se adaptar também. Né? A escola precisa se adaptar. E o curso técnico, ele é muitas vezes
é a porta de entrada daquele aluno para o mercado de trabalho. Vai ser a primeira vez que ele vai ter contato com a empresa no estágio. É a primeira vez que nós temos cursos, que a gente vai falar mais à frente, com estágios obrigatórios, e temos cursos com estágios não obrigatórios. Mas todos eles, o mercado, a gente tem convênio com mais de 50 empresas, prefeituras Nova Era, Prata, Bela Vista, João Levade, os hospitais também. Então eles vão para esse mercado. Então o primeiro contato que eles têm no mercado de trabalho ali é através dessa inserção de estágio. Qualificação teórica e prática, né? Qualificação teórica e prática. E, só comentando que vocês estavam falando sobre o perfil do jovem, né, hoje o que eu vejo muito é o seguinte, precisa fazer sentido para ele determinadas coisas. Então, na hora do estudo, na hora de uma formação, a gente vai falar depois da evolução dos cursos técnicos aqui, como que era antes para agora, ele precisa ter um sentido para aquilo ali. Antigamente você ia lá, estudava tal. Olha a carreira como que era antigamente, né? Você estudava, formava, aí você tinha uma carreira que você seguia ali, aposentava e tal. Hoje você vê uma rotatividade enorme. Já tinha um roteiro ali que ele já sabia o que ele ia fazer até ele aposentar, né? Hoje não. Hoje ele tem que se adaptar, né? Tanto é que a característica que eu falo demais do profissional, tanto do profissional quanto do estudante, a gente fala muito isso para eles também, ele tem que aprender a aprender. Porque ele aprende lá. Durante o curso técnico, muitas vezes vai ter alguma outra dinâmica ali, algum outro produto que foi lançado, alguma norma nova, que se ele aprendeu aquilo ali, vai ficar com aquilo o resto da vida, vai ficar desatualizado. Então ele precisa sempre estar... Você citou um tema que eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente está parecendo que está mantendo a conversa sempre em torno do jovem, mas a gente está falando de uma qualificação da pessoa sempre. Né, o lifelong learning, você aprende a vida inteira. Sim. E aí, tanto no Nova Erense, com os cursos técnicos, quanto com o Nopar, certamente vocês têm alunos de idade mais avançada. Tenho. Como é que isso funciona? Como é que é essa importância? Tem muito preconceito ainda da pessoa mais velha se requalificar para o mercado, entender as novas tecnologias, os novos apelos da empregabilidade? Como é que é isso na Unopar e depois com você no Nova Erense? No caso da Unopar, nosso público, na verdade... A grande maioria é 30 mais. Eu acho que o perfil, né, da faculdade Unopar, por ter essa flexibilidade, quem trabalha o dia todo acaba optando pelo ensino online exatamente para ele conseguir adequar dentro da rotina. Então, eu vejo que o ensino online com suporte presencial, ele democratiza a educação, porque às vezes aquela pessoa que há muito tempo não estudava, não teve oportunidade antes, às vezes até financeira, porque também a gente tem que falar que é um baixo custo-benefício. Né, hoje, uma faculdade presencial, sem citar marcas nem cursos, se você não tiver nenhum tipo de bolsa, não sai menos de R$ 1.200 por mês. As faculdades online, por ser online, elas não têm tanto gasto com a estrutura física, que realmente é caro manter uma instituição. Bastante, né? Reduziu drasticamente. Então, assim, a partir de valores baixos, você consegue fazer uma faculdade com qualidade, né? Porque a gente é avaliado pelo MEC, assim como todas as instituições. Então, a gente possibilita que pessoas que muitas vezes abandonaram o sonho de estudar, retornem, igual eu citei o caso das mães, que muitas vezes tiveram que parar aquela carreira, aquele estudo por causa dos filhos, elas retomarem esse sonho e continuarem a estudar. Quantas vezes na hora da colação de grau, eu vi estudantes chorando, falar assim, nossa, depois de 20 anos sem estudar, eu consegui estudar de novo e eu tenho o meu título. Isso aquele orgulho, né? Aquele orgulho, ninguém vai tirar isso de mim. Então, ao longo desse ano, a educação me proporcionou muito isso, é até gratificante. Eu amo trabalhar com a educação por isso, porque a gente acompanha trajetórias bem de perto. E você vê que aquela pessoa conquistou aquele sonho, de certa forma, você se sente um pouquinho parte. Então, eu acredito que democratiza. Né? Tinha pessoa que, por ser online, tem, às vezes, uma dificuldade digital, mas ela se propõe muito a aprender e a tentar, não, o que eu faço? A gente dá essa orientação também e elas conseguem vencer essa barreira digital e conseguir a sua titulação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E lá nos cursos técnicos? O desafio do Nova Erense, se na Unopar é 30 mais, no Nova Erense é 20 menos. Por quê? Nós trabalhamos hoje com 98% dos nossos alunos são alunos do programa Trilhas de Futuro do Governo do Estado. Né? Depois a gente vai detalhar um pouquinho o Trilhas de Futuro, mas é um programa do Governo do Estado. E qual que é o público-alvo do Governo do Estado? Alunos do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio. O que isso quer dizer?
Se eu tiver lá, abrir as vagas, abriram 50 vagas para o curso de enfermagem, por exemplo. Se eu tiver 50 inscritos do primeiro ano do ensino médio, acabaram essas vagas. Eu não tenho vagas mais nem para o segundo nem para o terceiro. Então, qual que é a prioridade? Aluno do primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio, nós estamos falando de 16 anos, 17 anos. Então, isso aí se torna um desafio ainda maior. Por quê? São alunos que estudam o ensino médio regulado no outro turno e fazem o técnico com a gente no contraturno. Isso é um desafio maior, porque dobra a carga horária dele quando ele vai fazer um técnico. Então a gente tem que sempre estar motivando para que ele queira continuar com a gente no curso técnico. Porque ele está lá fazendo o ensino médio dele. Mas ele precisa também dar o resultado aqui. Por quê? Não é um curso, eu sempre falo para ele o seguinte, não é aquele cursinho que você faz, que se você tiver presença, você pegou o seu certificado. Os cursos técnicos, coisa séria, a pessoa ela faz o curso técnico durante 3 semestres, ela tem um diploma, esse diploma é registrado no MEC, qualquer lugar do Brasil que ela chegar com o número do certificado, com o número do diploma dele, cada diploma gera um número, a pessoa lá, a empresa, vai poder consultar se aquele diploma é verdadeiro. Hoje existe uma consulta pública para isso, porque naquela onda de cursos de falsificação, o MEC fez isso. Então hoje eu vou lá e registro o diploma dele. Então na que registro já sai carga horária, já sai nota, já sai a vida escolar dele toda lá, a empresa já vai saber lá a vida toda dele ali, com base naquele número, onde que ele estudou, como é que foi a passagem dele. Então assim, aí o desafio é o contrário. É o desafio de motivar essa turma jovem aí para continuar estudando. E aí entra, acho que um ponto muito interessante que vocês falaram, que acaba sendo o cerne central da nossa discussão. Como é que a educação tem essa capacidade de transformar? Né? Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais esse tema, talvez com alguns exemplos, de forma a mostrar isso, tanto na questão do técnico quanto no superior, disso que você narrou, Bruno, da emoção da pessoa que recebe diploma já mais velho. Como é que isso tem essa capacidade de transformação? Se não fosse, né, a educação, certamente a gente não teria essas transformações. Não é só pelo emprego, mas pela mudança que isso representa na vida de uma pessoa, até de realização. Como é que vocês veem isso? O start, no caso do público do novairense, ele tem que ser mais trabalhado. Por quê? Se eu estiver errado, você me corrige, Bruna. Mas quem procura, quem é 30 a mais, ou que não seja 30 a mais, que procura, ele já sabe direitinho o que ele quer. Ele já tem um negócio mais assertivo. Quando a gente está falando de curso técnico, muitas vezes ele não tem essa certeza. É mais volátil ali o público. Ele vai descobrir ali. Então a escola tem que fazer o quê? Experiência com ele. Quando eu falo experiência, é proporcionar a ele experiência. Eu usei o termo errado. Proporcionar a ele experiência. Sim. É levá-lo durante o período ainda de curso. Levá-lo para visita técnica. Se for um curso na área de saúde, levar para um hospital, para ver se é aquilo mesmo que ele quer. Porque talvez ele nem sabe o que ele quer direitinho. Ele vai descobrir depois. Agora, que é gratificante demais. É o que você falou. Quando você vê a transformação na vida da pessoa. Quando eu falo, a educação tem esse poder de transformador. Transformação de quê? Muitas vezes, ele não tem condições de pagar um curso superior, porque ele veio de uma família mais humilde, mas na hora que ele começa a trabalhar, ele já vai começar a pensar no superior. Sim. E a porta de entrada, muitas vezes, desses alunos é com 17, 18 anos, ele vai no estágio ali. Se ele for bom, muitas vezes a empresa está... Hoje, gente, o mercado está aberto para pessoas que querem, para pessoas boas, que a gente vai falar mais à frente aí. E esse aluno do técnico, muitas vezes, ele precisa daquela oportunidade ali. Então ele começa ali, ele começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheirinho dele, que vamos falar aqui que é importante também, para depois ele fazer um pezinho. Muitos ajudam, são alunos que ajudam na casa dele. Né? Esse programa do governo é um programa social. Sim. Os alunos não pagam nada. Né? O Trilha de Futuro, ele não paga nem R$1 e ele ainda recebe R$20 por dia que ele tiver de aula presencial. Que ele recebe no final do mês, que é para ajudar no transporte e alimentação dele. Aí fecha-se o mês, ele recebe aquele valor. Então é um projeto social. Né? E é um projeto que transforma vidas. A gente vê muito isso aí no dia a dia da gente lá, a gente vê muito. Transformação de vida nesse projeto. Caso da Unopar, Bruno. E é interessante isso que o Robson está falando, né, em relação aos alunos mais novos. Né? Meu público
a maior parte são 30+, a gente tem alunos mais novos também, mas a maioria já tem um objetivo mais definido. Mas é tão bom quando você acompanha essa trajetória. Eu tenho certeza que lá no Nova Erense, quando eles conseguem ter um feedback, às vezes da própria empresa, falando, nossa, aquele estagiário que veio da instituição de vocês, tá dando tanto resultado, que pessoa boa. A gente faz acompanhamento de egresso. Quem trabalha com educação, eu acho que a nossa maior gratificação é saber que a gente transformou um sonho em realidade. Então, eu vejo dessa forma. Eu trabalho com 3 vias hoje, né? O Unopar, o COP e o Na Mochila. E através das 3 eu consigo acompanhar sonho. No caso da Unopar aí, como eu falei com você, a gente tem acesso a várias realidades diferentes. Tem o dia de fotos, né? Quando o aluno se forma, ele vai lá vestir a beca. Quando ele veste, muitas já começam a se emocionar ali, porque passa toda uma trajetória. Nossa, eu sou a primeira da minha família que tem faculdade. E já começa a chorar ali e pensar em todo o esforço que fez. Às vezes é uma pessoa que, aconteceu até recentemente, que descobriu que tinha um transtorno. Ela tinha dificuldade para estudar e não entendia. Mas aí depois que ela descobriu, entendeu, ela foi atrás, iniciou a faculdade, falou, mas eu tenho a capacidade de conseguir. Agora que eu já sei qual é a limitação, vou correr atrás. E no dia que ela concluiu, finalizou esse ciclo, realmente ela chorou porque ela viu o peso daquela vitória. As mães que levam um bebezinho pequeno ali, ela acabou de ser mãe, teve que parar às vezes a faculdade no meio, depois conseguiu retornar e carregar o filho e mostrar para ele ser a referência dele de eu consegui, né? Então, a gente trabalha com transformações reais, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Então, trabalhar com educação é isso. Você fornecer, você dar acesso, no meu caso da Unopar, ao ensino superior a cada vez mais pessoas e transformar realidades através da educação. Eu acho que essa fala sua reforça muito todo o propósito desse podcast. A gente quer mostrar muito esse poder que a educação tem de transformar vidas, não só pela questão do emprego, o emprego é uma via de realização, mas acho que principalmente pela realização pessoal, né, da gente poder proporcionar pela educação uma pessoa que ela alcance sonhos maiores. E sonhos é uma coisa tão importante, né? Muitas pessoas às vezes perdem essa capacidade de sonhar. Mas saindo do sonho para a realidade, eu queria entrar um pouquinho mais agora na parceria. A gente deixou o pessoal na curiosidade. Deu um spoiler ali, mas... vai ter, que benefícios, né, ele vai ter nessa perspectiva. Eu sei que existem muitas ferramentas que a Unopar disponibiliza, e agora, por essa parceria, vai disponibilizar exclusivamente para o associado da Ciane CDL. Exatamente. Então, a Ciane CDL aí já está sendo visionária no mercado de trabalho e nos benefícios dos seus associados, e junto com a Unopar, a gente está fazendo essa parceria, que seria descontos exclusivos para os associados da Ciane. Então, eles vão ter descontos exclusivos tanto na graduação quanto na pós-graduação, e vão ter um aumento das chances no mercado de trabalho. A gente vai ter mais oportunidades através do estágio obrigatório e não obrigatório, porque, para quem não sabe, para você fazer um estágio, você tem que estar vinculado a uma instituição de ensino. Apenas quem estuda, né, em alguma instituição pode fazer o estágio. Então, a gente vai oportunizar esse banco de dados de alunos que querem fazer o estágio para as empresas associadas terem essa mão de obra qualificada e moldar também, ter um aluno ali fazendo o estágio e também indo em encontro com as necessidades da empresa, né, com a cultura da empresa. O aluno vai sair com o conhecimento teórico e com o conhecimento prático antes mesmo de se formar, e o associado ele vai ter a disponibilidade de mão de obra dentro daquela área que ele procura. Vai ter um acervo muito maior para poder trabalhar ali dentro da empresa dela. Além também, um bônus também, que é o nosso consultoria de carreira. As empresas associadas que quiserem também, a gente vem fazer um atendimento individual para entender as habilidades do colaborador e destinar ali para os cursos que eles desejam fazer e que estejam também em encontro com os objetivos da empresa. Então, nós temos vários benefícios que os associados vão poder usar, e principalmente nesse momento, né, de uma mão de obra mais escassa, a gente vê a necessidade da qualificação até como um bônus para poder reter, diminuir o turnover, né, da gente investir muito nessa educação transformadora. E esse link que a gente queria muito terminar agora explorando, que é resultados. A gente sabe que, principalmente para o empresário, o resultado é muito importante, mas para a pessoa que estuda, ela quer um resultado, ela quer muito mais que um diploma. A capacidade que a educação tem de oferecer esses resultados, no ponto de vista tangível agora, para o empresário, que vai ter isso, e para o colaborador, para a pessoa que faz um curso, que se qualifica. Que resultados essas duas pontas podem esperar desse convênio e dessa qualificação que ele pode ter também na Nova Herência?
Bom, no caso da parceria, a gente já tem um resultado direto aí, já como experiência na Unopar, que as empresas, elas procuram esse profissional, então vai ter esse aumento aí de oportunidades. O segundo ponto também é a renda, você tendo mais qualificação, já entrando naquela empresa, você tem uma oportunidade de crescimento. No caso da empresa associada, ele vai ter um profissional alinhado com os objetivos e necessidades da empresa. Então, para ele também vai ser muito melhor ter essa mão de obra disponível para ele e poder oferecer também um benefício para o seu colaborador. Afinal, por ele ser associado, agora o colaborador dele tem um desconto para crescer profissionalmente. Então, a gente tem diversos benefícios aí e resultados através dessa parceria. A própria sociedade também acaba colhendo os frutos disso, porque a gente tendo um profissional mais qualificado, a gente vai ter a melhoria do serviço da própria cidade. Então, é um crescimento que atinge todo um ciclo virtuoso aí. E é interessante o que você está falando, porque todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, não tem e quando a gente vai pegar o ganho, ele ganha, a família ganha, a escola ganha, a cidade ganha, a prefeitura ganha, todo mundo ganha, porque você tem um aumento até de receita em determinada situação. Né? E hoje eu gosto muito de falar, os concorrentes nossos não estão aqui mais de frente, porta para porta com você não. O concorrente hoje está de longe. Né? Você hoje vende para tudo enquanto é lugar, de uma garagezinha que você tem lá. A globalização permitiu que hoje a concorrência vem de todos os lados mesmo. E o empresário hoje, ele tem muita dificuldade com a mão de obra qualificada, a gente percebe isso. Ele tem muita dificuldade de reter esse colaborador, né? Ele tem muita dificuldade no benefício. Então eu queria pegar uma carona no que a Bruna falou, que é o seguinte: por que é importante essa parceria? Porque é a forma, muitas vezes, de um empresário conseguir fazer mais assertivo essa escolha. Olha, a Bruna falou de uma consultoria ali para ele. Sim. Olha, importante, para diminuir o erro. Sim. E depois, aí vai da parte do empresário também, de ter a paciência para moldar aquele colaborador ali. É um colaborador que, de início, ele chega com um custo menor. Exato. Se ele vai fazer um estágio, o custo é menor. Muitos estágios são até gratuitos por parte da empresa. A empresa não paga nada em alguns estágios. No obrigatório, né? Normalmente é gratuito. Então a empresa nem tem o custo disso. Ela consegue ter uma experiência de 6 meses, né? E no extracurricular é um custo até menor, né? Para estágio. Então, assim, ele vai estar podendo ter esse contato com o aluno ali, a empresa com o aluno, e o empresário está falando o seguinte, que ele pode também se beneficiar das parcerias que a Ciane tem, além do COP, do Novaerense, os treinamentos, oficina, workshop, tudo que a gente oferece aqui. Então, é uma oportunidade dele mandar o colaborador para cá, para que ele possa se qualificar também. E tem que acabar com o estigma, sabe qual? Que existe muito. Eu vou perder, depois que eu qualificar, que ele ficar bom, eu vou perder. Isso existe muito na cidade pequena. Não pode ter. Se você pensar nisso, você não vai qualificar ninguém. Né? E quando a gente fala de retenção, é lógico que eu tenho pequenas empresas na cidade, é lógico que é difícil reter quando você tem uma concorrência de uma empresa grande. Só que a gente tem a vantagem também. A gente tem uma flexibilidade no dia a dia ali que talvez uma empresa grande não tem. Sim. Talvez a pessoa tenha um filho. Essas empresas são mais rígidas com relação a sair para levar para consultar. A gente consegue ter uma proximidade maior. Eu acredito que o próprio colaborador, vendo que o empresário ali, ele está investindo, ele está trazendo benefícios para mim. O ambiente também, o colaborador vai querer ficar mais tempo naquela empresa, porque ele me enxerga, ele quer que eu melhore profissionalmente. Então, eu acho que isso tem muito mais agregado que esse pensamento de, eu vou perder fulano. Sim. Você vai ter um colaborador frustrado na sua empresa. Ele vai querer sair da sua empresa para outra que quer a melhoria dele. Então, tem que a gente precisa... A gente, como empresário, tá aí a NR1 agora, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas ela é para cuidar da saúde emocional do colaborador. Então, o empresário vai ter a responsabilidade dele nessa saúde também. E por que eu estou falando isso? Porque é o que você usou e falou. É o bem-estar dele também. É proporcionar um ambiente de trabalho sadio. Sim. Isso também faz parte do empresário. Eu acho que a gente conseguiu tangibilizar muito esse poder que a educação tem, né, de transformação do cidadão,
da economia, da cidade como um todo. E isso é super importante, porque a gente às vezes ouve muito, né, as falas de que a educação muda o mundo, transforma, e aí a gente, quando pensa que na verdade as pessoas é que fazem essa transformação, elas têm que ter esse cabedal de conhecimento, de informação. Rompendo também um outro paradigma, né, que de um lado, aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho reclama que ele não tem oportunidade, porque não tem experiência, e aqui nós estamos falando de todo um acompanhamento, assessoramento, para que ele tenha, por meio dos estágios, essa experiência comprovada, e do outro lado, o empresário, como vocês bem falaram, que às vezes tem esse receio de perder o colaborador qualificado, mas pior que perder o qualificado é ficar com o não qualificado, que a gente vai ter um negócio que não alavanca. Então é melhor para o crescimento todo da cidade, né? Eu acho que isso reforça muito a missão da Ciane. A Ciane tem esse papel de poder criar essas pontes, de poder oferecer à comunidade, não só empresarial, mas também à comunidade de toda a cidade, esses benefícios, essa articulação que é feita para que a gente mire o desenvolvimento e o acerte. E acerte de maneira mais assertiva possível, sem empirismo, muitas vezes, que ainda impera. Então eu quero muito agradecer vocês, essa presença. A gente tem certeza que esse debate ele é muito mais extenso do que a gente conseguiu hoje abordar, mas é um tema que sempre vai voltar. A gente quer trabalhar muito, convidar você, empresário, a se associar à Ciane para poder usufruir desses benefícios, tanto da Unopar quanto da Escola Nova Erense, para que a gente tenha de verdade esse ambiente de negócio fortalecido, mas acima de tudo, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais competitiva, onde a gente eleve esse padrão, onde o consumidor tenha um comércio, uma indústria, um serviço cada vez mais atraente, onde o dinheiro se fixe na cidade, a economia faça realmente o desenvolvimento ser um basilar dessa cidade nova era. Então a gente fica muito feliz de que a Ciane está podendo contribuir com isso, reforçando o convite para que você, empresário, se associe para ter não só esses benefícios, como uma série de outros benefícios. Bom, muito obrigado pela sua presença, que a gente vai nos encontrar daqui a 15 dias.